Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria: aviva-nos, Senhor, faz de novo. E eu queria que você acompanhasse comigo. Se você puder só ligar metade dessa luz aí para ver se tem alguém visitando a gente, eu agradeço. Até para o irmão ler a Bíblia no papel. Só uma linha, assim, aquela linha meia. Livro de Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Aí, aleluia. Rapidinho. Vocês estão felizes com Jesus nessa noite? Rapaz, eu me senti errado. Parecia que eu tinha feito alguma coisa errada aqui. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Amém? Quem está visitando a gente essa noite, fica de pé assim, que a gente quer te dar um abraço, uma salva de palmas bem bonita para você. Fica de pé aí. Saúda a Jesus por essas vidas que estão aqui, com palmas, também com um abraço bem legal aí. Sejam bem-vindos. Você, no mínimo, vai ter que receber aí 14 abraços aí de pessoas que estão tanto de cá como de cá, tá bom? E se você percebeu que você não conhece essa pessoa do seu lado aí, olha para ele e fala assim: eu não conheço você não, você é novato. Aleluia, sejam bem-vindos. A casa é sua. Se não tiverem uma comunidade de fé, fiquem à vontade nesse lugar. Amém? Livro de Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. A minha versão é NVI. E ela diz o seguinte: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo na nossa época as mesmas obras. Faz que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A gente está lendo um texto aqui, e eu acredito que nós estamos como uma geração que clama para que aquilo ocorra de novo. A gente vive com um saudosismo, dizendo assim: na minha época era assim. Na minha adolescência era assim. Tempos atrás eram melhores. E meus irmãos, Abacuque aqui, ele não está pedindo nada inédito, nada que não tivesse acontecido. Ele só estava dizendo assim: eu quero que o Senhor haja de novo no nosso meio. A gente quer, o profeta está dizendo assim: eu estou lembrando das obras antigas, do mar se abrindo, do fogo consumindo, sabe, do povo de Deus sendo restaurado. E o coração de Abacuque arde falando: Senhor, faça de novo. Não sei se em meio a essa decadência moral e ética que a gente está vivendo hoje, você também clama por isso. Nós estamos vivenciando um tempo terrível, de total afastamento. Nós chamamos biblicamente isso de apostasia. E as pessoas estão acostumadas a não sentirem a presença de Deus, a sobreviverem nas igrejas, a não adorarem ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui e achou estranho, porque a menina só adorou ao Senhor, e você falou: e o culto não vai começar? O culto começou quando você saiu de casa, varão. Se não começou lá, pede perdão e começa aqui, mas lá que começa. Aqui é lugar da gente pegar ferramenta. Aqui a gente vem com as mãos cheias de adoração. Eu não venho como um pedinte falando: eu quero ouvir a música que eu quero ouvir. Eu venho dizendo: Senhor, eu estou com as minhas mãos cheias de adoração. Eu vim adorar o Senhor. Quando a gente vem assim, a gente não olha o detalhe do culto lá. O irmão que estava no teclado, tocando baixo e teclado, o cara é poliglota supremo. Ele toca tudo, deixa ele. A gente vem com o nosso olhar dizendo: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero viver aquilo que eu vivia quando eu tinha o primeiro amor. E aí Abacuque entende que essa única esperança aqui é o novo derramar da presença de Jesus, do próprio Deus, da presença divina. A gente vive dias semelhantes, igrejas cheias e corações vazios. Muita fala e pouca fé, muita luz, muito evento, muito show e pouca vida no secreto. Meu amigo, eu tenho uma informação para te dar. Talvez, se você se movimenta por entretenimento, ou você se converteu no entretenimento, ou se você é alimentado pelo entretenimento, um dia esse entretenimento vai acabar. Porque se estivéssemos vivendo o que viveram os jovens no Rio de Janeiro, eu não estou falando só quem infelizmente morreu. Estou falando das igrejas que fecharam por não ter segurança suficiente para abrir suas portas. Não tiveram como ter cultos, shows, eventos.
que nós estamos falando aqui esse profeta está trazendo um alerta. O comodismo vai me matar. A rotina vai me matar. O fato de só ir à igreja e não me tornar a igreja vai me matar. A gente pede muito movimento, mas o que Deus está pedindo é arrependimento. O meu direct está cheio de pessoas falando: pastor, vamos fazer da evento A, evento B, evento C, evento D, evento D, FG, até os confins da terra. Eu vou dizer a você, não estou dando dieta para ninguém, eu não aguento mais. Eu estou debaixo de uma palavra que a minha palavra vai fazer com que vocês tenham encontros genuínos com Jesus todos os dias. E esse verdadeiro avivamento, meus irmãos, é quando Deus volta a ser o centro de toda adoração. A gente não veio adorar pessoas, a gente não veio adorar a Rebeca, a gente não veio adorar o Rodrigo, a gente não veio adorar ninguém aqui, que está aqui. Nós viemos adorar apenas uma pessoa, é a pessoa do próprio Deus. A nossa intenção aqui é buscar a presença de Deus. A gente está vivendo num mundo caído. E o que faltam homens e mulheres, jovens, adolescentes que tomem a postura e falem: eu quero ser esse canal de bênção, esse canal da presença. Só que eu tenho 4 chaves aqui nessa noite. Foi uma palavra que me confrontou. Eu não costumo ser confrontado sozinho. Eu entendo que a palavra que me consome, quando aquela palavra te consome, eu falei: eu tenho que pregar isso. E a gente vai falar sobre essa ideia do retorno ao primeiro amor, que não começa nos palcos, nas plataformas, mas esse retorno começa em nossos corações, nos nossos anseios, no centro das nossas emoções, da nossa mentalidade, do nosso, sabe, daquilo que eu entendo e que tenho que fazer, da minha identidade em Jesus. E digo com tranquilidade que às vezes a gente enche os bancos das igrejas, mas os nossos corações estão meio vazios. Muitos anos, talvez você não chora na presença. E teve uma jovenzinha que falou assim: é tão bonitinho de ver aqueles adolescentes chorando. Eu falei assim: e a minha vontade é ver você também chorando junto com a gente para Jesus. Não como um emocionalismo, mas para você entender que você é tão pecador, tão falho, tão imperfeito, e você tem um Deus que te ama independente de qualquer coisa. Sabe o que é isso? É o amor constrangedor de Jesus. E nesse primeiro momento eu quero falar sobre a oração. A oração é a porta de entrada para o avivamento. A oração é o alimento do crente. A oração é o combustível dos nossos veículos espirituais. Sem a oração eu não vivo nunca nada na minha vida. Tem um projeto, ora. Quer casar, ora. Quer noivar, ora. Quer namorar, ora. Se não está namorando, ora mais. Não está namorando ainda, faz um jejumzinho. Não está namorando ainda, 3 da manhã. Senhor, eu já estou no meu limite. Aleluia. Estou chegando aqui 3 horas porque a fila está... Calma. Toda grande obra começa com oração. Homens e mulheres que dobram seus joelhos para levantar as mãos. Eu preciso, antes de levantar as minhas mãos, eu preciso dobrar os meus joelhos. Em Crônicas, 2 de Crônicas 7,14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, condição, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Tudo começa com a oração. Se o meu povo chamar pelo meu nome. A oração é a ponte aqui entre, sabe, o arrependimento e a restauração. É o elo de que eu me comunico. Nós somos seres sociáveis. A gente gosta de conversar. Nós somos feitos para conversar. E porque eu tenho um bloqueio tão grande em fazer orações, e as minhas orações não passam de 30 segundos. Uma geração que vive de 30 segundos, de dopamina, de 10 segundos, de 20 segundos, quer fazer disso o seu tempo de oração a Deus. Porque se aquele vídeo que você assiste tem 10 segundos, não chamou sua atenção, 5 segundos, a minha oração são 5. Deus, obrigado aqui, amém, porque estou fazendo isso aqui porque tem que fazer.
Quando o povo ora, o céu se move, meus irmãos. Quando o povo de Deus ora, o céu se move. No Novo Testamento nós temos a igreja que recebe o Espírito, porque primeiro se reuniu em oração. Em Atos 1,14 ele vai dizer, todos perseveravam unânimes em oração. Todos. É por isso que a minha preocupação é com um todo. Talvez um ou dois ou três, e eu não me preocupo, talvez eu não fico entristecido, a palavra melhor é essa. Eu não me entristeço às vezes quando a gente tem um grupo grande, e 2 ou 3 não têm intenção de adorar a Jesus, e são aquelas reais pedras de tropeço. Por muitos anos eu observei essas pedras, e por alguns anos atrás eu comecei a observar que o evangelho não pode parar, porque 1 ou 2 não querem fazer aquilo que precisa ser feito. Não sei se você está me entendendo. Talvez você está no seu PG, e aí tem aquela pessoa que é o problema. Ela cria o problema, ela nunca está satisfeita, ela nunca está alegre, ela nunca está contente, ela sempre está reclamando, ela nunca pode, ela sempre dificulta, e você é o líder e só olha para aquela situação. E aí na sua vida, você sempre vai observar os problemas da sua vida. Porque eu quero abrir a minha empresa, porque eu quero casar, e aí no meu casamento aconteceu aquilo. Porque eu quero fazer, eu estou estudando, mas na minha sala tem um professor que ele... Aí sempre eu vou observar para aquela pessoa. Sabe quando é que isso vai acabar? Quando eu começar a olhar para Jesus e falar, Senhor, entrega essa pessoa na sua mão. Para de falar com gente que não vai te ajudar. Para de abrir sua mente, seu coração, sua vida para gente que não vai te ajudar. Abre para Jesus. Fala, Senhor, eu quero entregar ao Senhor. Está acontecendo isso, isso e isso. Como se Deus não soubesse. Mas Ele sabe. Entrega ao Senhor e faça o que o Senhor quiser. Aquele professor, aquela pessoa do seu trabalho, aquele familiar, aquele liderado, aquele vizinho, aquele parente, entrega a Jesus. Todos perseveravam unânimes. Todos. E de repente veio o som do céu como um vento impetuoso em Atos 2:22. Aleluia. É na oração que o Espírito Santo se manifesta. Não com rodopios ou cambalhotas, mas com um pesar em nosso coração, nos trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a gente chora na presença dEle. Porque você olha para a sua vida e fala, eu não sou merecedor. Pensa os últimos 5 dias da sua vida. Vamos colocar uma bolsa aqui em cima com todos os pecados que você fez. Você é merecedor de estar aqui porque eu não sou. Como assim, pastor? Você não é perfeito? Não existem pastores perfeitos, não existem líderes perfeitos, só existe um perfeito. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A oração é quando você vence a covardia. Para viver o avivamento eu tenho que ser corajoso. Eu tenho que vencer essa covardia, que às vezes você quer falar as coisas a Deus, você não consegue nem falar com Ele aquilo. Preciso falar a Deus meu pecado, meu amigo. Pastor, mas Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe que as vidas, Ele sabe, mas você tem que falar. A oração é esse caminho, meus irmãos. E orar exige quebrantamento. Em Joel 2,13 o profeta fala, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar o coração é tirar toda a máscara, toda a capa, tudo aquilo que às vezes a gente cria ao nosso redor. E falar, Senhor, eu sou isso aqui, eu sou um lixo. Deus não está buscando discursos religiosos, uma boa oratória, talvez até uma mudança na sua postura vocal para orar, santo, santo, não. Ele sabe o que você faz quando o seu celular está só você e sabe? Ele está do seu lado assim também, sentado quando você está assistindo aquelas coisas, falando os comentários sobre diversas coisas, assistindo conteúdo sobre diversas coisas. E pornografia continua sendo pecado, meus irmãos.
Eu tenho medo, às vezes, de falar a Jesus meus pecados, aquilo que eu faço de errado. Mas eu não tenho medo de colocar Ele para sentar em lugares e assistir coisas que eu estou assistindo, porque Ele está dentro de mim. Não existe uma pausa aí, Espírito Santo, rapidinho que eu vou pecar aqui. Não, Ele está ali. E a oração, ela não é uma repetição de palavras, é uma rendição de vida. É quando eu entrego a Jesus a minha vida. É quando eu rasgo a minha vida e falo: Senhor, eu sou isso aqui, pobre, pecador. Meus irmãos, sem muita oração, sem muitas lágrimas, eu nunca vou viver um avivamento na minha vida. Eu nunca vou tornar a viver em Jesus. Eu sei que assim como eu, vocês sentem tanta falta às vezes, de quando você acordava de manhã e pegava a sua Bíblia e começava a orar, com aquela fome, com aquela sede. Quando você entrava em qualquer lugar, no Uber, no ônibus, no metrô, no carro, e aí você colocava uma música, ou senão você, colocava aquele louvor de quebrantamento, ou quando você dava um play lá na Bíblia e ficava ouvindo os versículos da Bíblia. Onde foi que a gente perdeu isso? Porque agora é nada a ver. Não tem nada a ver eu ir para o Halloween. Pô. Continue indo, pode ir para o Halloween. Pode ir. Lá é o estágio do inferno. Pode ir. À direita é Satanás está ali, a porta ali tem uma descida que você... Não tem nada a ver ir para o carnaval. Realmente não tem nada a ver ir para o carnaval. Mas tomara que você vai e tenha alguma coisa a ver. Meu Deus, sabe por que eu me afastei? Porque eu parei de falar com Ele. E toda vez que eu falo com Ele, Ele tira algo meu e coloca algo dele. Quando eu falo com Ele, Ele fala assim: tira essa arrogância e coloca humildade, porque eu sou humilde. Tira esse ódio do irmão que está lá na igreja ou da sua família e deixa eu colocar amor, porque eu te amei mesmo você negando a mim. Todas as vezes que eu me encontro com Ele, Ele me despedaça e coloca algo dele. É por isso que às vezes a gente não quer estar nesse ambiente de oração, porque não é agradável, não é bom, não é fácil. Às vezes você entra em um ambiente de oração e sai todo destruído, todo quebrado. Quem estava na vigília aqui ontem, aleluia? Só os irmãos e as irmãs do coque, aleluia, os crentes aí, tudo doente. Suede mesmo dormiu ali, tadinha, mas dormiu no espírito. Brincadeira. Estava orando, não foi, Sussu? É porque demorou muito a oração. Eu também dormi, eu orei aqui demais aqui também. Teve uma hora que o irmão falou, dormiu. Eu falei, peraí, rapaz, a pessoa não pode nem orar mais. Amém. Peraí, irmão, vigia. Quando foi que a gente saiu de uma vigília todo quebrado? Eu não saí porque eu estava cansado, porque eu estou acostumado a perder noite. Eu saí cansado porque foi a presença do Senhor que me desconstruiu. A segunda chave é a unção, que é esse poder que me sustenta. Para eu viver um avivamento na minha vida, eu não estou falando aqui sobre grandes avivamentos da história. Eu não estou falando aqui sobre grandes avivamentos históricos. Você percebeu que a gente sempre fala assim, grandes avivamentos da história? Grandes avivamentos históricos. A gente rememora isso, lembra. A gente lembra, a gente quer estudar sobre aquilo. Nossa, que legal isso. O cara orou 20 horas. O culto da faculdade aqui, não foi nos Estados Unidos, durou uma semana sem parar. E as pessoas do mundo todo foram lá para viver aquilo. Os avivamentos estão virando monumentos. E até nos lugares onde ocorreram esses avivamentos, nem monumento tem mais, só tem... Vai na Europa lá para ver como é que está. Mas a unção é esse poder, essa força divina que vai sustentar. É o que torna o impossível possível. Como no Antigo Testamento, ele era o símbolo da capacitação do Espírito. Quando Samuel ungiu Davi, em 1 Samuel 16:13, ele disse: desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele. Era o óleo que caía sobre a cabeça daquelas pessoas ungidas, escolhidas. Representava ali o poder sobre o coração.
Aqui no ministério de Jesus, em Lucas 4,18, você vai ler, essa verdade se repete, e a gente lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Lucas 4,18. Hoje muita gente tem talento, mas pouca gente tem unção. Muita gente tem talento, mas poucos carregam o fervor do Espírito. A diferença entre o som e o fogo é a presença de Deus. Tem gente que faz barulho, mas o fogo do Espírito, ele chega de forma assim, sorrateira. É quando ele nos encontra. Em Zacarias 4,6, Deus disse: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. É a unção que me habilita. A unção não é uma conquista, ela é concedida por Deus. Não é fruto de nenhuma performance, de algo que eu vou construir, de uma estrutura, de emocionalismo. Esqueça isso. Porque se vivêssemos de emocionalismo, esse lado de cá estava todo cheio, e não só o lado de cá. Não estou desfazendo de vocês, porque se você estivesse aqui, estava no lugar. Vocês entenderam? Eu não estou excluindo vocês, não. É brincadeira. O pessoal está visitando hoje, não vai nem voltar mais. O pastor disse que o lado de cá não veio para a igreja. Brincadeira. Igrejas estão lotadas porque os caras fazem tudo, manipulam tudo. E na hora do dízimo tem uma pregação por dízimo. Até eu que sou pastor velho, cheguei na hora, uma igreja dessa, fui convidado, eu me senti comovido por não dizimar. Mas não dizimei. O cara fez uma mensagem para mensagem, para o dízimo. Eu fiquei preocupado ali. Se você não dizima, sua casa cai, seu espírito cai. Você morre, carro bate, cai, bate a ponta do dedinho, midinho, na esquina da casa toda. Toda a quina vai bater no seu dedo midinho. E eu olhando aquela mensagem, eu falei: está repreendido. Já bati demais meu dedo na minha esquina, do meu dedo nem tem. Meu dedo já está para dentro, já tento bater na esquina. Mas não é performance, meus irmãos, é pureza de espírito. Paulo, ele entendeu isso quando afirmou em 1 Coríntios 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, mas em demonstração do Espírito de poder. A unção aqui é o selo de Deus, é a validação de Deus, é a autorização de Deus, é o reconhecimento de Deus. E aqui você vê a diferença entre Saul, quando ele perdeu o Espírito, e Davi, que chorou para não perder, em Salmos 51:11. Ele falou: não tires de mim o teu Espírito. E Saul tinha perdido o Espírito. A gente prega às vezes com um discurso, falamos belas histórias, tudo menos a Bíblia. Tudo menos a Bíblia. E a gente está acostumado com isso. É um alerta aqui em nome de Jesus. Não se alimente de recortes de Instagram, de WhatsApp, de YouTube, de TikTok, não. Não ache que a sua vida cristã vai ser alimentada por recorte de YouTube, Instagram e TikTok. Não ache que nada vai substituir a vontade, a beleza de estarmos aqui reunidos em Jesus. Às vezes a gente está em casa, eu vou cultuar em casa porque eu estou cansada, bota uma pipoca, um puff, um travesseiro, um edredom, ligo o ar-condicionado e o ventilador para sentir a brisa. Vou adorar de casa, estou adorando. É tecnologia. Minha vontade era derrubar o online do culto para os crentes virem para a igreja. Mas não posso. Também não devo. Talvez um dia. Outro dia eu sou demitido. Não pode deixar esse negócio acontecer. Nada vai tirar o brilho de a gente olhar no olho do irmão. De pegar na mão dele. Olha para o seu irmão do lado aí, em nome de Jesus. Olha, que você é lindo. Fala assim: que lindo. Cuidado. Se for mulher, fala: a senhora é muito bela.
Se não conhecer, o irmão fala assim, tudo bom? Você é bonito, mas nada com nada, entendeu? Se for outro homem ali, né? Porque Lucas Mota olhou pro lado, olhou o rapaz e falou assim, virou pro lado, não, na brincadeira, virou pro lado da noiva. Ele ia falar, ele fez, você é linda, né? Porque um rapaz está do lado dele. Nada tira o brilho disso, meus irmãos. Nós somos seres comunitários em Jesus. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Eu não sou igreja sozinho. Nós somos igreja em comunidade. E a igreja sem a unção se torna instituição, meus irmãos. Se torna um prédio. E igreja sem unção se torna um prédio qualquer. O poder que vai sustentar o avivamento não é humano, é celestial e é a unção de Deus. Então, primeiro oração, depois unção, e a terceira chave é a visão. É a visão aqui que para vivenciar o avivamento em Jesus. Esse celular aqui está fazendo o que aqui? Vocês estão mexendo no celular aqui? Ah, está anotando? Ah, tá. É só para tirar a dúvida mesmo. É porque é um bloquinho de papel, né? Antigamente. Ah, tá. É porque está parecendo um WhatsApp ali na tela. Desculpa. É um bloco de notas, né? Desculpa. Ah, tudo bem. No final você pega a sua carta ali. Ó. Oração. Depois. Oração. Oração. Por que está aqui atrás? Eu esqueci. A gente só vive o avivamento real quando a gente para de olhar para as coisas da terra, muitas vezes. Porque é muito difícil, Denis, ser crente sendo maltratado muitas vezes. É muito difícil você viver uma vida de amor sendo odiado. É muito difícil você chegar na igreja muitas vezes. Eu estou falando com você, líder de pequeno grupo, porque eu entendo a dor que você sente. Mas às vezes você desprende um amor muito grande por aquelas pessoas e não tem esse retorno. E aí o seu olhar, ao invés de estar em Jesus, porque se o nosso chamado é por almas. O seu chamado é por almas. Às vezes você olha para aquela pessoa e aí, ao invés de você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e aí eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando eu tenho essa visão deturpada, igual a mulher que andava encurvada, eu não consigo vislumbrar a presença de Deus. Eu não consigo ver que no mundo, o mundo tem jeito. E aí você liga a televisão, meus irmãos, e só sai sangue, velho. Só sai sangue. Não sei quem morreu, não sei quem foi preso, um rombo no Brasil, aí não sei o que lá, aí nos Estados Unidos, e aí na Rússia, e aí é só isso. Na semana eu assisti, pensei que era o jornal do fim dos tempos mesmo. Tufão não sei aonde. Aí eu fiquei assim, rapaz, tufão. Aí não sei o que a guerra, não sei o que recomeçou, porque eu quero, rapaz, a guerra voltou. Você quer lá do Rio de Janeiro? Aí Salvador, né? Tá tranquilo aqui. Não, irmão. Não. Se você só observa essas coisas, o seu amor começa a esfriar junto com o amor dos outros. Porque a minha visão tem a importância. Porque os olhos, sabe, é a entrada do coração. Chamam de a janela da alma. O avivamento sempre vai depender de uma visão celestial. E essa mensagem foi fruto de uma leitura, de um retorno à leitura de Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Ravenhill, né? Leonard Ravenhill. Eu amo esse livro. E eu retornei a ele e eu tinha essa mensagem em meu coração e o reli, né? Algumas partes. E aí ele fala que o avivamento tarda porque a igreja perdeu a visão da eternidade. E o crente, ele vive apenas o presente e não vislumbra o futuro.
Paulo também exorta em Colossenses 3, 1 e 2, ele fala, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto, e não na que são da terra. Às vezes a gente vai precisar realocar os nossos olhos, não criando uma bolha. Nós não somos uma bolha, nós estamos morando dentro de uma bolha. Mas a minha visão precisa estar direcionada para o local certo. Eu sou aquilo que eu alimento. Eu sou aquilo que eu alimento. Se você é uma pessoa que tem uma mente pervertida, é porque você se alimenta de coisas pervertidas. Se você odeia as pessoas, você se alimenta de coisas terríveis. Agora, se você é amoroso, é porque você está sempre olhando para Jesus. Os meus olhos estão em Jesus. Se os seus olhos forem bons, o homem avivado, a mulher que quer vivenciar o avivamento, é aquela que vive com os pés na terra e com os seus olhos no céu. Isaías teve essa sua vida modificada lá em Isaías 6:1, ele fala assentado, ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui é quando os meus olhares não se voltam para uma pessoa em especial, para um problema destacado entre os outros. Aqui é quando eu olho para o Senhor, Ele está assentado no seu alto e sublime trono. Ele tem como a terra como estrado para os seus pés. Aqui é quando eu falo, Senhor, o Senhor é grande mesmo. Quem são esses problemas que eu estou vivendo? É quando essa visão gera esperança. E você fala assim, os meus olhos viram o Rei. É por isso que Hebreus 12:2 vai dizer, olhem firmemente para Jesus, autor e consumador da vossa fé. A gente não pode ficar vivendo de números ou de, sabe, daquilo que a gente está aqui. Nosso presente muitas vezes. Eu tenho que viver da esperança do futuro. É esse Cristo que me dá esperança. Às vezes a gente ir para a igreja, mas a gente não crê nesse Deus. A gente canta músicas lindas como cantamos aqui, mas a gente não acredita. É visão, gente. É visão. O inimigo de nossas almas quer cegar a nossa visão. Quando a igreja perde a visão da eternidade, quando nós perdemos a visão da eternidade, a gente se torna prisioneiro aqui na terra. Falamos oração, sim ou não? 1, 2, 3, vamos lá. Vamos ver, ó. Santificação. É a quarta chave. Santificação, para fecharmos, é a vida de consagração de uma igreja. E aqui a gente tem uma chave importante. Botaram aqui o negócio. Viu? Por isso vocês estavam falando bonitinho. Assim, eu fico, rapaz, velho, você me engana. E Nathalie está ali, ó, não sei o quê. Eu falei, rapaz, Nathalie está com a memória boa. Viu? Joyce, Nathalie está com uma visão boa, né? Uma visão. Sem santificação, o avivamento se torna impossível, meus irmãos. Porque 1 de Pedro 1,16 vai dizer, sede santos, porque eu sou santo. E aí a ideia de santidade é separar. Para que eu viva o avivamento genuíno, eu preciso estar separado, consagrado. Daniel viveu na Babilônia separado. Não vou consumir disso, não vou consumir as iguarias do rei. José vive no Egito, mas o Egito não molda José. Essa ideia de santificação nos traz preocupações, porque é um processo. E não tem, Bruno, checkpoint, né?
tem checkpoint para você voltar dali. Chega lá no final, você morre, né? Volta para o checkpoint, não tem. Você vai ter que começar tudo de novo. É uma escadaria que você vai subir, meus irmãos. É um processo pelo qual Deus revela o seu povo, prepara o seu povo a carregar a glória dele. O avivamento real e genuíno não se mede por manifestações, não se mede pelo exterior, se mede por uma transformação de vida, se mede por uma metanoia, uma mudança total de direção. E sabe, eu não sei como é que a gente entrou aqui, mas esse ambiente de hoje foi preparado por Jesus para que a gente retorne a compreender que Ele é o centro. Que a nossa vida aqui na terra é glorificar a Ele. Que fomos feitos para glorificar o Seu nome. Mas em nome de Jesus, saia com a mesma mensagem que saí desse tempo com Jesus e foi um dos momentos mais terríveis. Foi uma das piores mensagens que já saíram para que eu pudesse fazer isso aqui. Porque você voltar a dizer, Deus faz de novo, porque eu me afastei do Senhor. A gente não está falando faz de novo. O profeta Abacuque não falou faz de novo porque o Senhor se afastou. Ele falou faz de novo porque aquele povo daquele tempo orava muito. Aquele povo daquele tempo lia muitas escrituras. Aquele povo daquele tempo tinha relacionamento profundo com o Senhor. Aquele povo daquele tempo se arrependia. Aquele povo daquele tempo via as vigílias da igreja. Aquele povo daquele tempo gastava tempo em ir para a IBD para conhecer mais sobre Jesus. Aquele povo daquele tempo ia para as quartas-feiras porque eu queria orar ao Senhor em um culto que não tivesse estruturas. Aquele povo daquele tempo ia para as igrejas quando não tinha nada. Não tinha iluminação, ar-condicionado, estrutura para sentar, telão. A gente quer viver o que aquele povo tinha, mas a gente faz nada. Ora, quanto tempo você fica no celular por dia? Chega em casa, não fica. Olha lá no seu celular, tem um negócio que diz assim: quantas horas você ficou no Instagram esse mês? Você vai tomar um susto. Quantas horas eu fiquei no Netflix esse mês? Quantas horas eu consumi o TikTok esse mês? Quantas horas? Olha pelo mês, olha pelo dia, não é pouco? 2 horinhas, 4 horinhas é pouco? Olha lá você ficar 120 horas, 80 horas, 200 horas. E aí você fala assim, eu quero mais do Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. Não vai. Não vai. Porque primeiro de tudo preciso voltar à oração. Para ser validado e carregar a unção dele. Para só assim eu ter visão. E dessa forma buscar a santificação. Ou eu tomo uma decisão hoje em falar assim, eu quero mais, ou em nome de Jesus, eu fico triste em falar esse versículo. Aqueles que estão limpos. Quem está limpo? Quem está sujo? Não está escrito quem está sujo, limpe-se mais. Se você está sujo, pode seguir seu destino. São as trevas eternas. Mas eu creio muito que se você está aqui nessa noite, é porque você quer mais de Jesus. É porque a sua alma está dizendo, faz de novo, Jesus. É quando você chega aqui e fala assim, Senhor, eu quero viver de novo. É quando você chega como essa geração de Abacuque e fala, Senhor, faz de novo. Eu estou cansado de viver isso, de migalhas. Quando você chega de manhã e não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, e você clama nessa noite, Senhor, faz de novo, eu quero ter fome e sede da sua presença.
Porque quando toda essa estrutura for desligada, os equipamentos forem desligados, é com você e Deus. É com você e Deus. A minha responsabilidade aqui é chegar aqui e trazer uma mensagem bíblica. Costumo sair pior do que eu entrei, mas trago a mensagem da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer e da forma que Ele quer. Mas em nome de Jesus, não saia daqui acostumado com essa vida mesquinha que está vivendo, do que está caindo, gotejando na mesa. Jesus não quer que você fique no chão comendo migalhas, Ele quer que você sente na mesa com Ele. Queria muito que você se colocasse de pé nessa noite. E sabe, assim como lemos em Abacuque, que você, em Joel 2, que você rasgue o seu coração e fale a Ele, verbalize, dizendo: Senhor, eu estou cansado da mesmice. Eu estou cansado das migalhas. Fala assim: Senhor, eu tenho fome e sede de sua presença. Eu quero acordar de manhã com fome de ler a Bíblia. Eu quero acordar de manhã com fome de falar com o Senhor, de dizer: bom dia, Espírito Santo. Com fome de manhã, ao invés de pegar o nosso celular para ver o story de alguém que postou, que se divorciou, ou que aconteceu, que a gente pegue a nossa Bíblia e fala: Espírito, fala comigo nessa manhã. Eu tenho que buscar o Senhor enquanto eu posso achá-lo, e invocá-lo enquanto Ele está perto. Porque vai chegar o dia que eu não vou conseguir mais encontrar sua presença. Vai chegar o dia que você vai gritar: Deus! E não vai vir nada. Então, em nome de Jesus, faça desse tempo um tempo seu de dizer junto conosco, com esse louvor, e sabe falar: Senhor, faz de novo na minha vida. Adora Jesus.